As ondas brilhavam suavemente sob o céu que começava a escurecer. Após um dia inteiro de ensinamentos e milagres, as multidões lentamente se dispersavam, levando consigo a memória do milagre dos pães e peixes. No entanto, os discípulos estavam exaustos. O cansaço não vinha apenas das tarefas do dia, mas da intensa movimentação de pessoas e do peso de acompanhar Jesus, cuja presença sempre desafiava o comum. Jesus, percebendo o desgaste de seus companheiros, se aproximou com um olhar sereno. Ele indicou o barco que estava à margem e os orientou a atravessar o mar até o outro lado. Vou despedir as pessoas e depois subirei ao monte para orar. Encontrem-me do outro lado, disse, com uma tranquilidade que parecia carregar a promessa de proteção. Os discípulos obedeceram prontamente, confiando no comando do mestre. Enquanto o barco se afastava da costa, eles podiam vê-lo sozinho, subindo lentamente a colina sob a luz das últimas faíscas do crepúsculo. Essa imagem parecia ser a definição de paz. Mas essa paz não demoraria a ser desafiada. O barco, inicialmente deslizando suavemente pelas águas, logo começou a enfrentar os primeiros sinais de uma mudança no clima. O vento, antes brando, tornava-se cada vez mais forte, e o balanço das ondas anunciava a chegada de uma noite agitada. No monte, Jesus continuava em oração, mas os discípulos, agora no centro do lago, começavam a sentir o peso de sua ausência. Enquanto eles remavam contra o vento, uma ansiedade quase palpável tomou conta do pequeno grupo. A lembrança do milagre daquela tarde parecia cada vez mais distante à medida que a força da tempestade dominava seus sentidos. A escuridão da noite caía como um manto sobre o mar da Galileia. As águas, antes calmas, agora dançavam em movimentos caóticos, empurradas por ventos impiedosos que pareciam vir de todas as direções. No pequeno barco, os discípulos lutavam para manter o equilíbrio. Suas mãos firmes nos remos, enquanto seus corpos eram sacudidos pelo vai e vem das ondas. O barulho do vento era ensurdecedor, misturado ao estrondo das ondas batendo contra a madeira do barco. Cada impacto parecia um golpe no coração de cada homem a bordo. O cansaço físico se misturava ao medo, criando um silêncio pesado entre eles, quebrado apenas pelo som das respirações ofegantes e dos murmúrios de preocupação. "Será que conseguiremos atravessar?" perguntou um deles, a voz quase inaudível em meio à tempestade. Ninguém respondeu. Todos estavam concentrados na difícil tarefa de avançar contra o vento. Embora acostumados a navegar, os discípulos sabiam que esta não era uma tempestade comum. Algo nela parecia carregado de um peso maior, como se forças invisíveis testassem sua resistência. E, no entanto, havia também uma ausência que parecia agravar o desespero. Jesus não estava ali com eles. "Se ele estivesse aqui, não precisaríamos temer", pensou Pedro, olhando para o horizonte escuro. Mas essa ideia apenas trouxe um novo tipo de angústia. Por que Jesus os havia enviado sozinhos? Qual era o propósito de estarem enfrentando esta luta sem sua presença física? Enquanto o barco balançava, a sensação de isolamento crescia. O mar parecia infinito e a esperança cada vez mais distante. O vento, indiferente ao esforço humano, continuava seu ataque, transformando a travessia numa batalha que parecia estar além de suas forças. O tempo parecia ter parado para os discípulos. Cada remo puxado era uma batalha contra as forças da natureza e cada nova onda parecia ameaçar o pequeno barco com sua fúria. No entanto, enquanto lutavam contra o vento e as águas, algo inesperado aconteceu. No meio da escuridão, uma figura começou a se formar. Inicialmente parecia ser uma ilusão criada pelo reflexo da lua nas ondas agitadas. Mas à medida que se aproximava, a forma tornava-se mais nítida. Uma silhueta caminhava sobre as águas, como se a superfície líquida fosse sólida sob seus pés. O coração dos discípulos disparou.
um frio diferente do vento tomou conta de seus corpos. "É um fantasma!" gritou um deles, com os olhos arregalados e o rosto pálido. O pânico que antes vinha das ondas agora se transformava em puro terror diante do inexplicável. A figura continuava a se mover em direção ao barco com passos firmes e seguros, desafiando todas as leis da natureza. Quando a presença misteriosa se aproximou o suficiente para que sua voz fosse ouvida, uma frase soou clara, cortando o barulho do vento. "Coragem, sou eu, não tenham medo." A voz era inconfundível. Era Jesus. Os discípulos olharam uns para os outros, a mistura de medo e alívio evidente em seus rostos. Ainda assim, o acontecimento era tão extraordinário que muitos hesitavam em acreditar. A tempestade ao redor deles parecia diminuir de intensidade naquele instante, como se a simples presença de Jesus tivesse o poder de acalmar mais que suas palavras. Os olhos de Pedro, no entanto, estavam fixos em Jesus. Algo dentro dele se acendia. Um desejo de não apenas observar, mas de participar do milagre. Pedro sentiu seu coração bater mais rápido. O vento ainda rugia e as ondas ainda se chocavam contra o barco, mas nada disso parecia importar. Seu olhar estava fixo em Jesus, que permanecia firme sobre as águas, como se fosse parte da própria criação que controlava. Algo dentro de Pedro o impulsionava. Era fé misturada com uma coragem quase ingênua. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas", gritou Pedro, com a voz forte o suficiente para atravessar o barulho da tempestade. Sua declaração era uma mistura de confiança e desafio. Ele queria acreditar completamente, mas precisava de uma confirmação. Jesus olhou para ele com serenidade e respondeu com uma única palavra que carregava poder e propósito: "Venha." O silêncio que seguiu foi mais ensurdecedor do que o som do vento. Os outros discípulos no barco o observavam em um misto de espanto e incredulidade. Pedro, sem hesitar, levantou-se, segurando na lateral do barco para equilibrar-se. Ele sabia que o que estava prestes a fazer desafiava qualquer lógica, mas sua confiança em Jesus o fazia avançar. Com um movimento cauteloso, Pedro colocou o pé sobre a água. A sensação era indescritível. Não afundava. Com o outro pé, ele se afastou do barco, agora caminhando sobre as ondas agitadas. Um sorriso de alívio e espanto surgiu em seu rosto enquanto ele olhava para Jesus. Cada passo parecia uma vitória contra o impossível. Mas então, o vento soprou com mais força. O ruído ao redor pareceu crescer, e Pedro desviou os olhos de Jesus para as ondas ao seu redor. O medo começou a dominá-lo. Ele percebeu a profundidade do mar e a força da tempestade. Sua confiança vacilou. Nesse instante, Pedro começou a afundar. O pânico o envolveu e ele gritou, estendendo as mãos em desespero: "Senhor, salva-me!" Antes que ele pudesse afundar mais, Jesus estendeu a mão e o segurou firmemente. Seus olhos encontraram os de Pedro e suas palavras foram firmes, mas cheias de compaixão. "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" A mão de Jesus segurou Pedro com firmeza, trazendo um alívio imediato ao discípulo, que ofegava tanto pelo esforço quanto pelo susto. O mar, que momentos antes parecia pronto para engoli-lo, agora parecia insignificante diante do toque de Jesus. Com um movimento seguro, Jesus o ergueu das águas. Pedro não podia desviar os olhos de seu mestre. As palavras de Jesus ainda ecoavam em sua mente: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Eram palavras de correção, mas carregavam também um amor profundo, quase como um convite para confiar mais. Os dois começaram a caminhar de volta para o barco. Pedro, molhado e ainda ofegante, tentava organizar seus pensamentos. A tempestade ainda rugia ao redor deles, mas parecia menos ameaçadora com Jesus ao seu lado. A cada passo, Pedro sentia a solidez da superfície da água debaixo de seus pés,
mas agora com uma nova percepção. Não era sua força que o sustentava, mas a presença de Jesus. Os discípulos no barco observavam a cena em silêncio absoluto, seus olhos arregalados diante do que presenciavam. A incredulidade inicial agora dava lugar a uma reverência crescente. Eles sabiam que estavam diante de algo extraordinário, algo que ultrapassava a compreensão humana. Quando Jesus e Pedro finalmente entraram no barco, o vento cessou abruptamente. A tempestade se dissolveu tão rápido quanto havia começado, e as águas ficaram incrivelmente calmas. Era como se o mar obedecesse à autoridade do Mestre, reconhecendo sua soberania. No barco, os discípulos caíram de joelhos. Suas vozes se ergueram em adoração. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A tensão e o medo que antes dominavam, agora davam lugar a uma profunda paz. Pedro, sentado no barco, ainda sentia o coração acelerado. Apesar de seu momento de dúvida, ele sabia que havia experimentado algo transformador. Ele havia andado sobre as águas e sido resgatado pela mão do Salvador. No silêncio que se seguiu ao fim da tempestade, os discípulos permaneceram ajoelhados no barco, ainda impressionados com o que acabavam de testemunhar. As palavras escapavam lentamente de seus lábios. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Era mais do que uma declaração. Era uma confissão vinda do fundo de seus corações. O milagre que presenciaram não deixava espaço para dúvidas. Pedro, ainda sentado, observava Jesus. A lembrança de sua coragem ao sair do barco e, em seguida, de sua dúvida ao encarar o vento, pairava em sua mente. Ele sentia vergonha por ter duvidado, mas também gratidão por ter sido resgatado. O olhar de Jesus, cheio de compaixão, o tranquilizava. Pedro sabia que sua falha era uma oportunidade para aprender e crescer. Enquanto os outros ainda adoravam, Pedro começou a refletir sobre a experiência. Ele havia dado um passo de fé, algo que poucos ousariam fazer. E mesmo quando sua confiança vacilou, Jesus não o abandonou. Isso lhe mostrou que a fé não era apenas uma questão de coragem momentânea, mas uma caminhada constante, sustentada pela presença de Deus. O barco deslizava calmamente pelas águas, agora tranquilas. O céu, antes encoberto pela tempestade, revelava um manto de estrelas, como se o universo inteiro testemunhasse aquele momento de transformação. Cada discípulo carregava em si a certeza de que algo havia mudado. Para Pedro, aquele episódio se tornou um marco em sua jornada espiritual. Ele entendeu que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Jesus, mesmo quando o medo ameaça dominá-lo. Ele não esqueceria o toque firme da mão de Jesus, nem suas palavras que ecoavam com amor e desafio. Por que você duvidou? A travessia continuou, mas o barco estava cheio de algo muito maior que antes: fé, reverência e esperança. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.